Oi, gente. Obrigado por terem se juntado a nós em mais esse webinário Cenários e Gestão. Dessa vez estamos falando de maio de 2023. Primeiro, bem-vinda, Daniela. Daniela, minha sócia, responsável pela sustentabilidade do escritório e também ativa dentro do Comitê de Investimento. Bem-vindo novamente, Evandro, sócio da Rio Bravo e responsável dentro do Comitê de Investimentos pela cogestão com o nosso parceiro lá do escritório da Rio Bravo. A gente sempre passa, em um primeiro momento, por um panorama dos cenários ajustados a junho. Então, indo logo para a primeira página, Evandro, fala um pouco para a gente do que é cenário de 2023. Dani, vamos começar a apresentação. Oi, Pedro, oi, Dani. Vamos lá. O maio, acho que a gente vai ver na apresentação, foi o mês em que a gente viu um ápice assim, do otimismo com o Brasil, que foi refletido nos ativos de risco. Teve muita notícia entendida como positiva vinda de Brasília. O arcabouço fiscal passou na Câmara com ajustes que o deixaram mais restritivos do que o Executivo tinha mandado. A nomeação do novo diretor de política monetária foi vista com bons olhos, principalmente no espírito de que podia ser pior, né? Podia ter vindo um nome mais heterodoxo, veio do Galipo, que é um homem de confiança do Haddad, mas que nós aqui do mercado financeiro tivemos bastante contato com ele, tanto quando ele trabalhava no mercado financeiro, tanto durante a campanha, que ele foi muito ativo nessa interlocução. E uma coisa importante, pouco falada, é que existe um consenso entre os economistas de que o governo não vai mexer na meta de inflação. Acho que isso talvez seja das coisas mais importantes. Então, pode até haver algum ajuste técnico em termos de horizonte, quando que se mede o atingimento da meta, esse tipo de coisa, mas o número da meta não deve subir, pelo menos não agora, o que permite que as expectativas de inflação mais longas caiam e abre o caminho aí até para uma sinalização que já ocorreu do presidente do Banco Central nos últimos dias, de que os juros pode vir a cair nos próximos meses. Evandro, pode falar. Se você aproximar um pouquinho o microfone da boca, eu acho que vai tirar um certo delay que está tendo. Tenta aproximar um pouquinho, vai ficar melhor. Desculpa te interromper, mas vamos em frente. Imagino, tem a vez assim melhor. E do ponto de vista de economia mesmo, o PIB teve um resultado, o PIB do primeiro trimestre, um resultado muito positivo, com o agro surpreendendo muito, já se esperava, né, um número bom, mas foi ainda melhor. E a inflação um pouquinho mais baixa, principalmente naqueles índices que mais importam, são os serviços, os núcleos, que os economistas chamam, o que também é mais um sinal ali de que o Banco Central vai poder cortar juros no momento do segundo semestre. Então, tanto do lado político, quanto do lado realmente de fundamento econômico, foi um bom mês e que refletirá, como vocês vão ver, na performance dos ativos. E aí, conforme a Dani e o Pedro foram falando ali do fundo, eu vou dando alguns pontos específicos para ajudar. Dani, você quer complementar essa parte dos cenários? Eu acho que, assim, só até entrando mais na performance dos fundos aqui, acho que o Evandro falou, acho que contribui muito, né, para a apreciação dos ativos de risco do Brasil. Lembrando que ativos de risco mais se reflete muito com bolsa, né? A gente viu esse fechamento das curvas de juros. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver que esse mês tivemos todos os nossos fundos, né, performando bem, né, positivo. A gente teve as nossas carteiras com os diferentes perfis de risco, né, todas acima do CDI, então aqui a gente consegue ver desde a carteira mais conservadora a uma carteira mais arrojada, então as carteiras conservador balanceada e especialista rendendo acima do CDI, né, ressaltando aqui, né, a importância da diversificação nos perfis, né, baseado no apetite de risco de cada um, né?
E certamente essa conjuntura macro, né, contribuiu para essa maior apreciação dos ativos de risco no Brasil, fazendo com que a gente tivesse um mês com uma performance bastante positiva. Entrando agora em cada superfundo, né, então aqui no superfundo de renda fixa, como o Evandro falou, a gente viu, né, os spreads começando a cair depois de um período muito longo, né, de pressão, que a gente conseguiu ver isso bastante nos fundos de crédito, né, com impacto positivo, né, na nossa rentabilidade agora. E, como o Evandro falou, acho que os ativos, né, essa continuidade dos melhores números de inflação, né, ajudando, né, acentuando a queda dos juros, né, os dados de atividade econômica melhores também, com a revisão do PIB para cima, e também essa aprovação do arcabouço, né, o mercado olhou como iniciativas que foram muito positivas para a gente ter essa apreciação dos ativos de risco. E no caso do mercado de crédito, a gente viu, né, uma diminuição nos resgates, né, ainda não estabilizaram, mas a gente viu uma redução bastante. Então, a nível de comitê, a gente decidiu aumentar a nossa diversificação, a gente reduziu algumas posições em 2 fundos e a gente incluiu um novo gestor, né? E a gente também está avaliando novos fundos para a gente poder também diversificar mais essa parte líquida da carteira. Indo então, né, nos gestores, né, especialistas, a gente começou a perceber também que os gestores já começaram a se posicionar para uma virada de mercado, né? Lembrando que quando o mercado está estressado, é normal a gente ver os gestores investindo mais em caixa, deixando mais uma posição maior em caixa. A gente está começando a ver essa redução de caixa, desse excesso de caixa para proteger a carteira. A gente viu os gestores de renda fixa migrando aí para a compra de papéis com uma taxa de carrego mais atraente, né? Indo para o próximo fundo, a gente tem o Superfundo Multimercado, onde a gente teve uma rentabilidade de 0,88, né? Na conjuntura global, aqui os multimercados, lembrando que o fundo multimercado ele pode investir tanto no Brasil como no exterior, em todas as classes de ativos. Então, os gestores que a gente investe têm posição global, então a perspectiva global é muito relevante. Então, aqui a perspectiva, dada essa conjuntura macro de cenário global, a gente tem uma queda de juros, se firma como principal tema de investimentos nas diferentes casas que a gente investe. E no Brasil, o cenário macro, como a gente já mencionou, melhorou bastante na margem, avançando aí com esse avanço da agenda fiscal e essas surpresas favoráveis em relação à inflação e atividade, como a gente mencionou, também fizeram com que os gestores que estavam posicionados no Kit Risco Brasil, né, então ativos de risco no Brasil, eles conseguiram ter dali a sua maior atribuição de performance. No comitê de investimentos, a gente deve trocar alguns fundos para aumentar a relação risco-retorno, né? O fundo Vista está em processo de saída e 2 fundos com estratégias mais complementares, como Internacional e Crédito, foram aprovados pelo comitê para a gente poder fazer esse movimento nos próximos meses. Já os gestores, né, aumentaram as apostas na queda de juros global e muitos seguem vendidos no dólar, né? E as posições no Brasil, a gente viu, então, os gestores na sua alocação em Brasil, ajustarem as posições para refletir essa visão taticamente mais construtiva em relação ao Brasil no curto prazo. Dani, Oi. mês passado tinha uma frase nesse mesmo slide em conjuntura que me chama a atenção, que era o preço dos ativos começa a chamar a atenção. E essa era a da conjuntura do mês passado. E, em termos nominais, o resultado dos fundos de multimercado desse mês é o dobro do resultado do mês passado. Né? Foi de 0,40 para 0,80, de 0,42 para 0,38 no detalhe. Né? Perguntando um pouco para o Evandro, isso já é um pouco consequência disso, onde os preços começaram a reagir? Evandro, tem alguma outra explicação
para falar especificamente dessa observação? Como a Dani falou, os fundos multimercados é difícil prever, né, muito, porque eles podem investir tanto comprados quanto vendidos no Brasil e no exterior. Então, e a gente tem exatamente essa carteira para gerar uma descorrelação mesmo dos riscos mais direcionais, por exemplo, que a gente corre no fundo de ações. Mas, como você falou, a gente já vê um aumento da volatilidade, né, refletida na rentabilidade dos fundos, fruto da maior convicção e de um aumento gradual, como a Dani falou também, de redução de caixa e aumento das exposições dos gestores. Então, tirando, como eu mencionei, algumas nuvens do horizonte, né, ficando mais claro que, por exemplo, a meta não vai mudar, que, por exemplo, quem vai ser o diretor do Banco Central, tirando essas pedras do caminho, os gestores começaram a alocar mais do caixa. Tá bom. Obrigado. Dani, com você. Vamos lá. Voltando aqui, então, e a gente viu, né, Evandro, acho que conversando com os gestores, a grande parte da atribuição de performance deles, esse mês, acabou vindo mais do Brasil do que no exterior. Eles estão se posicionando para uma queda de juros maior, né, nas economias mais desenvolvidas, mas no Brasil eles conseguiram realmente extrair valor já nesse mês. Né? Indo para o superfundo de ações, que teve um retorno de 6,91, né? E um Bovespa aí subindo 3,74, então a gente conseguindo ter um destaque interessante. Quanto à conjuntura macro, né? O avanço da agenda fiscal, né? Como a gente já mencionou, essa perspectiva de queda de juros, né? Trouxeram esse alívio para o mercado, mas a gente tem que continuar com o olho na bola em relação às discussões sobre aumento de impostos, né, e a reforma tributária. Isso segue no radar dos gestores de renda variável. A nível de comitê, a gente está trabalhando cada vez mais para simplificar a carteira e focar nos gestores, né, que têm desempenhado bem com uma rentabilidade mais consistente. Então, a gente está querendo também concentrar nesses gestores com essa performance. Então, a gente está saindo de 3 fundos ao longo, né? A gente vai estar saindo nos próximos meses. E dos gestores, assim como a gente viu os gestores de renda fixa e os gestores de multimercado, os gestores de renda variável têm o mesmo tipo de movimento, né? Então, quando o mercado de ações, a gente está no mercado de estresse, eles acabam aumentando a sua exposição em caixa, e assim como o mercado de crédito também viu oportunidades no seu mercado, o mercado de ações também, os gestores também começaram a ver bastante oportunidades de empresas em setores cíclicos, domésticos, e eles começaram esse movimento de reduzir o caixa e alocar mais em algumas oportunidades. Em relação ao fundo internacional, como conjuntura macro, o pano de fundo acaba sendo o mesmo, né? O fundo acabou perdendo 0,80. As economias desenvolvidas, né, se encaminham para o fim de um ciclo de aperto monetário, a gente já falou sobre isso, e uma desaceleração mais forte no crescimento no segundo semestre. Os preços de commodities também voltaram ao nível de pré-pandemia. Então, lembrando que, como a gente mencionou no mês passado, a Magali mencionou que nesse fundo, antigamente, a gente estava só investido numa classe de ativos, né, em renda variável, e que a gente vem fazendo um movimento de aumentar outras classes de ativo, então, renda fixa nos Estados Unidos e commodity também. Então, como comitê, a gente planeja um novo rebalanceamento em julho, dado toda as conjunturas e cenários para frente, né? Em relação aos gestores, não teve nenhum tipo de alteração no mês de maio. Oi. No mesmo estilo, no mês passado havia uma observação aqui que era em commodities, recuperação chinesa se contrapõe à queda da demanda global. Isso foi no mês passado, ou seja, sugerindo que havia uma recuperação chinesa. Isso continua, Evandro, ou você acha hoje que
a recuperação chinesa é menos agressiva do que parecia há pouco tempo atrás? É uma boa pergunta, acho que é um dos grandes temas globais, porque ah, num primeiro momento a recuperação chinesa foi muito forte, como foi aqui no Ocidente, né? Mas ela não está ganhando, não está engatando a segunda, vamos dizer assim, sabe? Não tá mantendo a velocidade. Os chineses, é um assunto que podemos discutir por muitos minutos aqui, mas simplificando, com características diferentes, mas os chineses também arrecadaram poupança, aumentaram suas poupanças durante a pandemia, né? Mas, ao contrário do Ocidente, eles não estão gastando. É, e tem vários motivos, e a consequência mais óbvia é que o consumo, então, não tá ganhando tração. O governo, muito provavelmente, vai fazer novas ondas de estímulo na China, que é um tema complexo, né? O estímulo na China é sempre na forma de mais crédito, mais infraestrutura, o que a gente já sabe há muito tempo que tem um benefício adicional muito pequeno, mas é o que eles têm de instrumento para fazer a economia não desacelerar muito. Então, é isso que a gente está vivendo exatamente nesse momento, qual vai ser o estímulo, quanto, é, quando, enquanto isso, os ativos commodities, bolsa na China e empresas, por exemplo, aqui no Brasil, que têm interligação na China, têm sofrido um pouquinho mais. Tá bom, obrigado. Dani? Obrigada. Acho que indo então para o próximo fundo, o Previdência balanceado, que teve um retorno de 1,97, teve uma melhora de novo, acho que a conjuntura. Desculpe, acho que acabei apertando aqui, está no conservador, né? Isso, tem que voltar um. É conservador, tá. Aqui tá, deu 1,05, então, de novo, né, no conservador, na renda fixa, os spreads começaram a cair, a gente consegue ver, então, essa sendo refletido na performance do fundo, né, globalmente também essa perspectiva de queda de juros, então, o cenário da conjuntura por o Previdência conservadora, os fundos de previdência da FIDUC serem uma cesta, né, não é só uma classe de ativos, a gente acaba investindo nas diferentes classes de ativo, em renda fixa, renda variável, multimercado, então a conjuntura macro acaba sendo a mesma para todos os fundos. Então, aqui, como comitê, a carteira aqui a gente está rebalanceando, com vista de elevar essa relação de risco-retorno e sempre reduzir os custos do fundo, né? Seja a gente achar fundos que tenham o mesmo mandato, a mesma estratégia, mas que sejam mais baratos por ter uma roupagem não de previdência, que a gente pode prever dentro do fundo de previdência, mas que esteja o mesmo mandato a um custo mais barato, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação também de reaver a relação risco-retorno e também está reduzindo os custos do fundo. No nível dos gestores, né? Os gestores de renda fixa já começaram a se posicionar de novo. A gente também viu nos nossos gestores, assim como a gente viu nos fundos de renda fixa, de renda variável e de multimercado, essa maior alocação ao risco, reduzindo a sua exposição à caixa, e nas previdências não seria diferente. Então, tanto no conservador, acho que eu pulei aqui o balanceado. Um para cima é o balanceado. No balanceado, a gente percebeu esse mesmo tipo de movimento de aumento à exposição de risco, principalmente no mercado local. Então, aqui no balanceado, deu 97% no mês, e como estratégia no comitê de investimento, a gente está sempre trabalhando para simplificar o portfólio e focar nesses gestores que têm uma rentabilidade mais consistente. No caso do balanceado, a gente está com 2 fundos em processo de saída, a gente também poder concentrar mais nos fundos que vêm performando melhor. Acho que do nosso lado é isso. Vou parar de dividir, Pedro. Eu tinha uma pergunta que tinha um assunto com balanceado, mas ela pode ficar nesse fechamento. Era uma frase sua, Evandro, que no mês passado as coisas estavam mais tranquilas, mas os resgates continuavam altos.
E você mencionou isso na hora do Previdência Balanceada, que teve uma rentabilidade enorme no mês passado, a posteriori do seu comentário. O que aconteceu de lá para cá? Os resgates continuam altos? Os resgates quase cessaram, Pedro. Reduziram muito, tem alguma sazonalidade que ainda a gente não consegue dizer com certeza, mas os resgates cessaram em renda fixa, diminuíram muito em multimercado em ações, mas ainda continuam num patamar muito menor. Então, acho que tem uma melhora muito clara, mas ainda não um otimismo muito grande dos investidores. Eu acho que tem muita cautela, tanto do lado do varejo quanto do institucional ainda, que acho que é o tempo mesmo que vai dizer, né, se bom desempenho dos ativos continuarem, eu acho que esse fluxo pode melhorar. A minha última pergunta direcionada é em relação à queda de juros, porque isso foi mencionado várias vezes. Os juros, o Copom tem uma reunião em junho, uma reunião em agosto, se não me falha a memória, não sou economista, mas pelo menos o mercado parece já precificar ou dar como certo uma queda de juros em algum momento no segundo semestre, e lembrando que o segundo semestre é daqui a 20 dias, né? Assim, então 15 dias. Não. Ou, como você vê isso, Fernando? Assim, você acha que essa é uma fatura liquidada? Os juros vai cair do 13,75? Você conta por isso na gestão das nossas carteiras? Como é que você enxerga isso? Acho que sim, Pedro. Primeiro, tanto o mercado quanto os economistas têm essa mesma visão, é um corte de juros ao redor ali de setembro, final de setembro. Então, acho que dá para dizer que é um consenso, tanto de mercado quanto dos economistas, e a gente compartilha dessa visão. Então deve ter uma pequena queda inicial, só para começar mais devagar, é o que as boas práticas de Banco Central indica, e que deve continuar por algum tempo. Né? Deve ser uma queda gradual e abrindo espaço pode acelerar, mas é uma queda que deve durar boa parte, pelo menos, do ano que vem. Tá bom, E esse é tá um dos bom. fatores importantes para isso que eu estava mencionando do fluxo. Né? Acho que já tivemos essa situação no passado, quando no primeiro semestre teve muita volatilidade, o Central não conseguiu cortar a taxa de juros. Então vamos ver para criar ali nesse corte de juros. Tá bom, maravilha. Dani, você quer falar alguma coisa para fechar Quero, o webinário de hoje? acho que sim, acho que só fazer até uma pergunta para o Evandro, assim, ele está falando de fluxo e a gente vê um vetor muito forte para a rentabilidade, obviamente, é a melhora do cenário macro, né, que a gente acabou de ver com tudo que a gente vem falando, mas um outro vetor fundamental é fluxo, né, que é o dinheiro de investidores sofisticados, investidores, né, como fundo de pensão, investidor estrangeiro, tesouraria de banco. Então, se o Evandro pudesse falar um pouquinho de fluxo, né? Se ele já está vendo esse movimento indo para ativos de risco. Acho que os estrangeiros, a gente viu no começo do ano até que forte, até abril. Depois de abril deu uma parada, mas até abril realmente foi bom o fluxo para a Bolsa e juros aqui no Brasil. O que compensou um certo ceticismo aqui dos domésticos, né? Eu acho que em geral, varejo, fundos de pensão, a gente viu, até por causa dos resgates que a gente comentou, né? Muitos investidores saindo de ativos de risco. Eu acho que para frente, eu acho que os fundos de ações, por exemplo, estão com bastante caixa, né? Se a gente olhar a média histórica, então tem algum momento de fazer esse caixa trabalhar. A gente vê esses dados com alguma defasagem, pode ser que já esteja acontecendo nesses últimos dias de bolsa muito boa. Eu acho que então os fundos brasileiros são os grandes, acho que próximos entrantes aí nesse mercado. Fundos de pensão acho que vai ser um pouco mais lento. Tem situações regulatórias específicas ali, muitos anos sem bater sua meta atuarial, então acho que eles vão ter muito cuidado. Eles também não podem ficar de fora, porque com a queda da taxa de juros futura, né, a NTNB já foi ali para baixo de 6, 5 e pouco, então já tem que começar algum movimento para garantir ativos de risco baratos para bater meta no futuro.
mas ainda não é um movimento que acho que é tão significativo. Então, o que a gente fala é que o técnico está bom, assim, quando a gente fala de fluxo, a gente fala que é o técnico em oposição aos fundamentos, né? E a gente vê que os investidores, principalmente brasileiros, estão muito leves ainda, não entraram para valer, que para a gente é um bom sinal. É um sinal de que ainda tem espaço para os ativos de risco andarem mais. Obrigada. Gente, Dani, Evandro, muito obrigado. Algumas coisas que são importantes a gente sempre reforçar. A melhor estratégia de investimento que existe, indiscutivelmente, é a diversificação. Vocês que acompanham esse webinário todo mês, vêm vendo o esforço que a gente faz para colocar isso por classe de ativo, para colocar isso por perfil de risco. Vocês viram o tamanho do resultado que ações deram nos últimos no mês de referência, quase 7% em um mês, com cenários ainda muito positivos nos próximos meses, e você precisa estar diversificado em todas as classes ativas para melhor se proteger. 3 coisas muito simples que vocês podem fazer para melhorar a sua capacidade de entender seus investimentos. A primeira, você já está fazendo, que é assistir esse webinário. A segunda, leia a carta de gestão que nós enviamos para todos os nossos clientes, a carta de gestão que a gente prepara com muita atenção, está com 11 páginas, tem macroeconomia, política brasileira, gestão, e entra na terceira coisa, que é você vai ter alguma dúvida, se você tiver qualquer dúvida, a coisa mais importante é você procurar o seu planejador, que é fiduciário, ou seja, tem total alinhamento de interesses com você, além de ser parte da maior rede de planejadores fiduciários do Brasil, que somos nós na Fiduc. Ele pode tirar muita dúvida sua, liga para ele, marca uma hora, ele está aqui para atender você e te dar a atenção que você merece. Por último, se você ainda não segue a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube e você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Dani, Evandro, super obrigado pela atenção de vocês e a todos vocês até mês que vem. Obrigado, gente. Tchau, obrigada. Obrigado, tchau.